Bom dia. Bom dia. Nós agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos aqui nessa casa maravilhosa. Eu já disse para vocês, né? Às vezes eu venho dar palestra aqui de quinta-feira e eu já disse que se um dia eu tiver que assumir um outro compromisso de trabalho dentro da doutrina, é nessa casa que eu venho trabalhar. Porque eu gosto muito daqui, da energia, da acolhida, do ambiente, é tudo muito bom. E nós agradecemos, estamos felizes por estarmos aqui já nas últimas apresentações do ano do grupo Nova Vida. E eu tenho certeza que esse sentimento é do grupo também, a gratidão também é do grupo. E nós fazemos o nosso trabalho levando a música aos corações de todos aqueles que comparecem. Tem alguém aqui que não conhece o grupo ainda? Bastante pessoas. Esperamos que vocês gostem. É um trabalho feito com muito amor. Trabalhamos em várias casas aqui da região de Carapicuíba, todos os integrantes. E nós levamos a música como cura, como elevação da nossa alma, do nosso pensamento. Então eu digo para vocês que enquanto estivermos aqui, hoje, nesse domingo tão especial, vamos trazer dos nossos corações aqueles nossos entes queridos, que nós gostaríamos que estivesse aqui, que estivesse vendo, né, ouvindo essa palestra de hoje, mas cada um tem o seu tempo, nós sabemos disso. E aí vamos trazendo então esses entes queridos aqui para os nossos corações, vamos também trazendo as nossas necessidades, que com certeza, se elas forem justas e se for o momento, seremos atendidos, mas o principal, sairemos daqui com o nosso coração renovado, fortalecido da nossa semana e dos nossos dias. Então, aproveitem. Esse dia, com certeza, é um dia muito especial preparado para todos nós. A nossa primeira música, ela se chama Tudo Que Eu Vivi. E ela fala de Jesus. Ela fala da luz do mundo. Que ele, as outras coisas, as coisas externas, elas são importantes. Mas quando nós trazemos Jesus para o nosso coração e para a nossa vida, as outras coisas, elas perdem um pouco o seu valor. E aí a gente sabe, né, que essa luz, ela é a nossa prioridade, ela é a nossa força, ela é o nosso caminho. Então vamos trazer Jesus nesse momento, dos nossos corações e das nossas mentes. Tudo que eu vivi. Seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provém. Levo comigo os abraços que ganhei. Se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, nada é melhor.
todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu pensei, tudo que eu pensei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei. Levante de novo a mão quem disse que era a primeira vez. Vou contar uma coisa para vocês. Os outros já sabem. Funciona assim. Quando vocês gostam, vocês podem bater palma, pode chorar, pode cantar junto, fiquem à vontade. Se você não gosta, você guarda para você. A gente tem a rede social, pode seguir-nos lá. E permita que esse momento da vibração da música toque de fato você. Seja você mesmo, no sentido de permita sentir as suas emoções. É natural que com a vibração da música a gente chore um pouquinho, às vezes dá uma sensação de acalento. Se você tem alguma pessoa necessitada que precisaria talvez estar aqui, mas por algum motivo qualquer não está, pense nela, vibre por ela e vibre por você também. A música, ela trabalha a vibração e todos nós somos seres de energia, compostos por energia. Átomos eletromagnéticos, usinas produtoras, células produtoras de energia. E a nossa consciência é o que rege o poder dessa energia. Então vocês imaginam só o quão de benfeitoria tem os pensamentos bons acompanhados por música. Essa próxima canção, ela vem de encontro com as raízes da doutrina espírita, no seguinte aspecto, de colocar nós como os protagonistas das nossas vidas. Lei de causa e efeito, já ouviu falar? Reforma íntima, já ouviram falar? É mais ou menos sobre isso que essa música fala. Ela começa a trazer autorreflexões para que nós, daquilo tudo que a gente almeja no mundo de melhor, que comece em nosso coração, nas nossas pequenas atitudes. Às vezes esperamos do familiar, do outro, do presidente do clube, esperamos de pessoas, às vezes, com autoridade para que façam alguma mudança. Mas a mudança, na verdade, ela começa dentro de cada gotinha aqui do oceano que existe, que somos nós. Conforme nós vamos, em pequenos detalhes, com aqueles que convivem conosco, como a gente trata, eu costumo dar bom dia, eu costumo servir um cafezinho gostoso, ou já acordo naquela automaticidade, correndo, tomo um banho, troca de roupa, já sai, tchau, fui. E a gente esquece o cuidado simples, singelo, um bilhetinho talvez no lanche que você fez para a criança que vai para a escola. Quantas e quantas coisas nós podemos fazer no simples? Que é o que Jesus nos trazia. O básico bem feito, o feijão com arroz bem feito. Não é verdade? Então, que nas nossas próximas ações nós possamos pensar nisso. Quando você vai fazer uma refeição, você sabe o que você está comendo? Você sente o sabor? Ou o celular está ali do lado, você só vai engolindo para matar a fome? Olha quanto detalhe a gente vai deixando passar batido. Quando eu vou para a cama, eu penso de fato que eu preciso fazer o refazimento do meu corpo físico. Eu tomo aquele banho gostoso, que eu sinto a água, às vezes quem puder faça uma prece na hora do banho. A água é catalisadora, inclusive, desse processo energético que nós vivemos. Quando for para a cama, desliga som, celular, TV. Vai você com o seu coração para a cama, com seus pensamentos. Você vai ver como você vai dormir melhor. Trabalha a respiração. Olha quanta coisa simples a gente vai deixando passar batido, porque sempre tem algo a ser feito, algo a ver. E o agora está passando. Quantos casos a gente tem, né, que a gente desencadeia aí processos graves de ansiedade, de depressão? Lógico, são patologias que precisam ser acompanhadas, né, pelas equipes médicas, psicológicas, psiquiatras, também tratamento na casa espírita, mas também com a nossa própria consciência, de ir ajustando dentro das possibilidades esses pequenos detalhes. Essa próxima canção, A Começar em Mim.
sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontar em tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E um belíssimo caminho para chegar até o Pai é através de mim. Foi o que Jesus nos trouxe, né? Ele é o caminho, Ele é a direção para a nossa vida. Ele é um plano da espiritualidade superior para cuidar do nosso planeta, cuidar da nossa vida, nos auxiliar na nossa caminhada. A nossa próxima canção fala justamente isso. Que Jesus hoje Ele é o nosso plano melhor. É aquela carta na manga, é Ele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E estendo Ele conosco a quem nós vamos ter, né? A nossa próxima canção, ela fala assim: é só você não deixar os tropeços da vida te pararem. É só assim, você vai chorar, você vai. A gente ainda tem
esse envolvimento, alguns apegos, que no dia que nós não tivermos mais, nós vamos estar um pouco mais leves. Mas, no momento em que você chorar, calma, controla, né? Equilíbrio. Não deixa que essas lágrimas te façam parar de enxergar um bom futuro que há por vir. A nossa próxima canção, ligue-se agora com o Mestre Jesus diretamente. Lembre-se de cada prece que você fez e você foi ouvido. Lembre-se que às vezes você não conseguiu nem falar, mas lá no Evangelho nos fala que Deus, espiritualidade maior, eles nos escutam até através de gemidos inexprimíveis. Tem momentos da nossa vida que a gente não tem nem palavras para fazer uma prece ou para orar, mas aqui dentro está sendo escutado, está sendo ouvido, está sendo entendido. E nós vamos sendo cuidados pelo amor de Jesus. A nossa próxima canção, Jesus torna melhor. Sua maneira
O bom instrumento é aquele que está disposto a ser colocado ao trabalho. De muito pouco adianta nós frequentarmos uma religião, nós frequentarmos cursos, por exemplo, de aperfeiçoamento, de oratória, de tudo isso, se isso não for utilizado e se isso não for colocado de fato para fazer o bem. Quantas e quantas pessoas nós vemos que têm um dom maravilhoso e aquela vaidade vai entorpecendo, vai tirando a pessoa daquele foco central, que é entregar o que há de melhor a Cristo. Entregar o que há de melhor ao seu irmão, a Deus Pai, Criador de todas as coisas. Existe uma passagem no Evangelho que fala sobre um homem que foi assaltado, e foi espancado, e ele foi deixado para morrer numa viela daquela região. E aí, nos trazendo esse exemplo, primeiro passou naquela viela e viu aquele homem naquela condição, um doutor de leis, ou seja, talvez, não sei, o presidente da casa espírita, que tenha a ciência das leis de Deus, um pastor, alguém que seja um líder de alguma comunidade religiosa. E aquele homem olhou e naquele momento lhe faltou o principal dentro do coração, que é o amor. E ele não foi capaz de estender a mão àquele homem e apenas o pulou e continuou a sua caminhada. Daqui um pouquinho veio um levita. O levita, sabe o trabalhador da casa espírita? Aquele que vem aqui antes, organiza as cadeiras, ajuda na faxina, está no passe, está no trabalho mediúnico, aqueles que fazem a manutenção da casa, aqueles que cantam, que são envolvidos com música, com arte, esses eram os levitas da tribo de Levi. E esse rapaz também passou, concorda que era alguém que poderia ter ajudado? Minimamente era alguém que teria que ter empatia por uma filosofia de vida por aquele irmão que ali estava. Mas ele também, como muitas vezes nós não temos essa empatia, também não teve. Ele seguiu a caminhada dele. E por último, Jesus se coloca nessa posição do bom samaritano. Os samaritanos eram pessoas que pensavam diferente do povo de Jesus, daquela galera ali que eram os amigos de Jesus. Eles tinham crenças políticas, religiosas, costumes totalmente diferentes. Mas naquele momento, independente de qual era a crença daquele irmão, ele foi o único que teve empatia. Ele falou: eu também tenho os meus compromissos. Eu também tenho que seguir a minha vida. Mas eu não posso deixar esse irmão caído aqui. Ele foi lá, o recolheu, tirou aquele irmão daquela condição de morte que ele estava, porque o Evangelho fala que ele estava esvaindo-se em sangue, ou seja, bastante machucado ele estava, Tirou aquele rapaz, levou até uma hospedagem e falou para o dono da hospedagem: olha, cuide dele para mim. Trate dele, dê tudo que ele precisa. Eu vou terminar a minha viagem e depois eu retorno para acertar as contas. Muitas vezes, nós somos esse irmão que não teve empatia. Às vezes, nós somos o irmão que teve empatia. Mas por muitas vezes somos nós que estamos ali esvaindo-nos em sangue, numa condição muito difícil, com dificuldades que a gente acha que a gente nunca vai vencer na vida. Mas em determinado momento, quando o nosso coração estiver aberto para aceitar ajuda, Jesus virá na nossa direção, como ele foi em direção a Pedro, andando sobre as águas, quando no momento que Pedro estava com o coração mais contrito, aflito com a tempestade que advinha. E aí nós vamos ser amparados, resgatados por Deus, levados de repente não diretamente a Ele, mas trazidos aqui a essa hospedagem, e aqui Ele vai falar para os trabalhadores: cuidem dele, dê tudo que ele precisa, organize a mente, ajude-o a continuar nessa caminhada. Então, nós não precisamos ser perfeitos para sermos instrumentos do bem. Nós precisamos ter boa vontade. Se coloque à disposição. Não seja você este levita ou aquele doutor de leis que negou ajuda àquele irmão que estava caído. Independente da sua crença ou do seu grau de adiantamento moral, que às vezes nós temos vícios internos morais que você fala: eu não sou nem digno de tudo isso, Mas há boa vontade no seu coração, então seja bem-vindo. Instrua-se no caminho da educação, do ensinamento, dos cursos da casa espírita, vá se instruindo, e isso vai burilando a sua parte moral através de uma consciência que vai sendo adquirida pelo conhecimento. A nossa próxima canção te convida neste momento a ser um trabalhador da seara de Jesus Cristo, da seara de Allan Kardec. Ela se chama Servos de Maria. Concentre o seu pensamento
Lá no Vale dos Suicidas, quem entende ou já estudou sobre, sabe que é uma região mental onde os irmãos que infelizmente antecipam a sua partida desta forma, acabam se unindo ali por ligação de pensamento e ficam ali em sofrimento. Todas as vezes que esta canção é cantada e existem pessoas vibrando por esses irmãos, nós damos apoio à espiritualidade maior, que são os servos de Maria que ali estão, para que eles tenham força, combustível para terminar esse trabalho. Independente da sua crença, seja você esse instrumento hoje. Acabei de receber uma notícia aqui de uma irmã, 15 anos de idade, gente. Né? Então, assim, o mal, assim como o bem tem sonhos, Jesus tem sonhos para nós, né? Queremos ver bem. Mas o mal, aquele irmão que ainda está ali, né, num caminho errante, ele também tem sonhos de vingança, de destruição, que a gente possa ser instrumento agora de resgate para esses irmãos, mas também de amor nesses corações que estão precisando, tá bom? Cerre os seus olhos, fixe o seu pensamento em Cristo e vibre. Se você tem alguém que você conhece que passou por essa situação, é o momento de você enviar boas vibrações a eles. Esperança.
Lá no Evangelho, a parábola dos 10 leprosos diz que a eles foi dispensada uma energia de cura, e por aceitarem e se transformarem mentalmente naquele momento, de fato eles receberam a cura. E como crianças e como corações infinitamente alegres, contudo egoístas que tinham, e que nós às vezes temos também, saíram todos correndo, sem ao menos agradecer ao Cristo, sem ao menos agradecer a espiritualidade maior por aquilo que, ou embora tenha sido despertado através do pensamento deles, mas quem os ajudou, né? Quem os estendeu a mão e fez com que a mente deles entendesse? Foi o Mestre, e nenhum deles parou ali naquele momento para agradecer. Mas já indo embora, um deles parou e falou: opa, como posso eu seguir viagem, seguir a minha vida, sem agradecer aquele que a mudou, sem agradecer aquele que tocou em mim, e a partir de então, a partir daquela energia, minha mente foi transformada, além do meu corpo. A minha mente foi transformada, a sua mente foi transformada através de Jesus, não foi? Né? Então nós vemos em momentos que às vezes nós esquecemos da companhia e da presença dele, e nós damos voos rasantes lá embaixo, assim, de repente a gente limpa a opa, Jesus está comigo e nós vamos voltando de volta ali, né? Aquela estaca em que nós já estávamos enquanto companheiros de Jesus Cristo de caminhar. E este momento é o momento de cada um de nós sermos esse que vai fazer a diferença, esse que parou e falou assim: eu não posso ter um coração ingrato. Apesar de eu ter saído em arrogância, eu me quebranto, eu transformo meu pensamento e volto com um coração cheio de gratidão, para agradecer ao Cristo. Agradecendo ao Cristo, nós agradecemos a espiritualidade envolvida nesta casa aqui presente. Agradecendo a espiritualidade, nós agradecemos os trabalhadores dessa casa que por aqui trabalham para que ela se abra todos os dias, para que ela continue o seu exercício. E agradecendo a Deus Pai, Criador de todas as coisas, pelo sol da manhã, pelo ar que respiramos, pelo prato que temos na mesa, por tudo. Vamos agradecer ao Pai neste momento. Pelas coisas que
os lugares que nós temos ido, a espiritualidade tem nos tocado para que nós falemos sobre o excesso de tristeza. A tristeza, ela é ruim, não é? Mas ao mesmo tempo ela é tão confortável. Ela é quentinha, ela te deixa ali na sua zona de conforto, né? E quando a doutrina espírita nos chama para fazermos a nossa reforma íntima, não é para que nós fiquemos na nossa zona de conforto, não é? Então assim, existe o coração machucado e existe o Consolador prometido por Jesus. O coração machucado, ele está ali doendo, mas ele tem o Consolador ali do outro lado. Quer dizer que vai apagar o sofrimento? Não. Mas vai te dar forças para que, apesar da dor, você tenha condições de ser feliz. Não é louco isso? Como é que eu vou ser feliz tendo dor? Mas há uma paz que excede o nosso entendimento, que quando nós nos ligamos a Jesus, ela começa a brotar aqui de dentro do nosso coração. E aí nós vamos tendo as anestesias espirituais para continuar a nossa caminhada. Mas nós temos que estar com o coração aberto para isso. O Evangelho nos fala que nós devemos ter o nosso pensamento escravo apenas à obediência do pensamento de Jesus Cristo. Jesus chorou, gente? Chorou, certo? Jesus passou por aqui, cumpriu a sua missão. Em dado momento ele orou e pediu ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não passou. E ele continuou e enfrentou dignamente a sua missão. Como diz o Evangelho, que até nos seus momentos finais ele sofreu como cordeiro mudo. Já pensou? Ou seja, sabe aquela cena do... A gente estava conversando sobre isso no carro hoje, vindo para cá. Tem uma cena do filme do Chico Xavier, que ele está dentro do avião, o avião dá uma turbulência, ele grita: Valeu, minha Nossa Senhora. Aí Emmanuel, muito durão que é, né, chegou e falou assim: o que é isso, rapaz? Morra com dignidade, não é isso? É claro que nós não precisamos levar a ferro e fogo, mas tem uma canção que antes da gente cantar, que a gente vai cantar, vocês vão cantar comigo. A primeira palavra dela é a alegria. Alguém já sabe qual é? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz já tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Agora eu quero vocês cantando, vai. Respira, ó. 1, 2, 3 e foi. A alegria está no coração do pau. A verdadeira paz já tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que já tem, que já conhece a Jesus. Uma salva de palmas para ele. Mas vamos fazer um combinado aqui, um trato? Eu sei que cada um tem os seus problemas, as suas dores, mas vamos nos ligar à alegria, tá bom? Mesmo doendo, controla teu choro. Ó, eu acabei de perder meu pai, estou chorando pra caramba, tá? Mas eu aprendi até numa outra crença que eu ia fazer um controle disso. Eu estou fazendo, já ouviu falar de jejum? Que os nossos irmãos evangélicos fazem? Eu estou fazendo jejum de choro. Eu só tenho 5 minutos. Então, se eu chorar 3 minutos de manhã, deixa eu segurar, porque eu só tenho mais 2 para de noite. E assim a gente vai tentando manter o equilíbrio, né? Então, vamos desenvolvendo estratégias, mas vamos nos ligar à alegria, porque a vida está aí. Continuam os passarinhos cantando, né? As fontes vertendo água, a vida continua correndo. A nossa próxima canção fala deste amor que já tem quem conhece a Jesus e que nós precisamos colocar em prática. Vocês devem conhecer, a nossa próxima canção se chama Ama.
Nós vamos neste momento para a nossa última canção. Ninguém vai falar, Lúcia, 2026 a gente não vem. Nós vamos então para a nossa última canção. Livre, espontânea, pressão. A Magna pediu para que nós nos interiorizássemos e avisássemos que a última canção, para que neste momento fosse aplicado paz pela espiritualidade, é isso, né? Então, sabe aquele momento que você tem ali dentro, com o seu coração, quando alguém fala assim, leve o seu pensamento ao Mestre Jesus, hoje vai ser aqui, olha que legal, na comunhão dos irmãos. Então, vamos nos ligando uns aos outros, e assim a espiritualidade aqui presente. A casa quer direcionar alguma coisa? Podemos continuar assim? Pode continuar. Então tá. Então vamos fechando os nossos olhos. Nós aprendemos aqui hoje que não precisamos ainda estar perfeitos para sermos instrumentos de Deus e da espiritualidade e de Jesus, né? Nós vamos fazer uma oração que um irmão muito querido e amado do nosso grupo trouxe para o nosso planeta. Alguém que se preocupou com os animais, com o próximo e com o planeta no geral. E ele fala assim: Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz, do teu equilíbrio, do teu amor. Então, neste momento, conecte-se a Jesus, a São Francisco de Assis. Vamos fazer essa belíssima prece, recebendo as energias do paz. Desta presença, da magnitude que são as energias dessa casa, nós vamos agradecendo e levando para a nossa semana esta energia, esta força de realização,
de conquistas e de evolução para a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, quem quiser seguir a gente para acompanhar por onde nós vamos passando, a gente vai postando as canções também. Nosso Instagram é Grupo Musical Nova Vida. E lá dentro tem o nosso linkzinho no YouTube, que vocês vão estar lá, que a gente está filmando ali já nos próximos dias. E eu queria te falar uma coisa. O Grupo Nova Vida, ele é um grupo independente que prega o amor de Jesus através da doutrina espírita. E aqui nós temos uma trabalhadora da casa, dessa casa aqui, que está aqui com a gente. Eu vim aqui, pesquei no aquário de vocês. Quem quiser, tiver interesse, gosta de música, está totalmente convidado a estar conosco no ano que vem. Nosso único pedido é que você tenha ou esteja fazendo o curso da doutrina espírita, tá bom? E caso você seja menor de idade, olha só, ganharemos 2 integrantes, a mamãe ou o papai deve precisar vir junto, tá bom? Então, muito obrigado a todos e venham estar conosco em 2026. Obrigado, Magda.